Pessoal, então, bom dia aí a todos. Então, temos mais um dia aí de Comunica Labeco. O Comunica Labeco é um projeto de extensão, né, do Laboratório de Ecologia e Conservação. E daí, todas as quintas-feiras, 10 horas, a gente se reúne. Então, hoje a gente vai ter a palestra do professor Márcio. O professor Márcio ele é professor aqui da Universidade Federal do Pará também, só que no campus de Soure, né, na Ilha do Marajó. O Márcio ele é graduado em Ciências Biológicas, né, na Universidade Estadual do Paraíba, mestrado em Ecologia e Conservação também pela Estadual da Paraíba e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E, Márcio, só mais uma vez eu te agradeço pelo aceitar o convite de um tema tão importante aí para a gente, né? Então, muito obrigado, seja bem-vindo aí. Pode, te passo a palavra. Muito obrigado, Miúdo. Bom dia a todos, né? De maneira geral. Agradeço de antemão a oportunidade de participar dessa iniciativa que, nos dias de hoje, é extremamente importante, que é a divulgação científica, né? A gente sabe que aqui tem um grupo de pessoas que não é somente da academia, então a gente tem tentado buscar divulgar mais a ciência, então eu louvo ao Miúdo, o pessoal do Labeco, por essa iniciativa. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Tá? Bom, pessoal, antes de mais nada, esse trabalho ele foi resultado de meu projeto de doutorado, né? Então, grande parte do que eu vou apresentar hoje para vocês foi contido nessa pesquisa de doutorado que foi desenvolvida entre os anos de 2013 e 2017. Bom, a minha apresentação ela está estruturada nesses 4 pontos básicos, né? Eu vou apresentar um contexto geral sobre a pesquisa para vocês, falar um pouco sobre os peixes das bacias hidrográficas que estão relacionados à transposição do Rio São Francisco, um pouquinho sobre o risco de invasão de peixes nas bacias receptoras dessa transposição e algumas considerações finais e perspectivas. Está todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? A apresentação está passando normalmente? Tá ok, Márcio. Beleza. Então, sobre o contexto geral, né? Então, para a gente falar um pouco sobre a transposição, vamos primeiro situar, né, essa transposição espacialmente. Eu preciso falar para vocês que o trabalho de Abel e colaboradores em 2008 dividiu as ecorregiões de água doce no mundo em 426 grandes áreas, né? Dessas 426 áreas, ecorregiões, 52 estão presentes na região, na América do Sul, né? É praticamente grande parte da região tropical. E pela imagem que eu estou mostrando para vocês, só colocar a caneta aqui, a região neotropical, né, essa região aqui em vermelho, em destaque, apresenta a maior quantidade de espécies endêmicas de peixes conhecidas no planeta. Então, a região tropical é uma área extremamente importante nesse sentido. Bom, falando da região tropical em específico, em 2000, o Myers e colaboradores informou em seu trabalho que existem pelo menos 5 hotspots de biodiversidade na região neotropical, sendo que 2 deles estão presentes no Brasil. O Cerrado brasileiro é conhecido como hotspot e a Mata Atlântica. Nessa ecorregião, nessa região neotropical, são conhecidas como espécies válidas mais de 5.000 espécies, 5.100, 160, é um dado de 2016 de Reis e colaboradores, e um dado um pouco mais antigo, ele mostrava, né, que existiam mais da metade dessas espécies são descritas para o Brasil, né? Então, o Brasil é riquíssimo em termos de biodiversidade, de peixe de água doce. Entretanto, esse conhecimento que existe aqui na região, no Brasil, ele não é distribuído uniformemente pelo país, pela América do Sul, como a gente mostra nessa imagem aqui. Então, o trabalho de Levesque e colaboradores de 2008 identificou pelo menos 10 províncias
biológicas na América do Sul e 2 lacunas de conhecimento. Uma delas é a região Nordeste Médio Oriental, em que a transposição está sendo desenvolvida, foi desenvolvida. Bom, com relação à Caatinga, ela tem uma visão conhecida na literatura, principalmente pela grande mídia, de ser uma região seca, muitas vezes dominada por cangaceiros, e é conhecida como a Mata Branca, né? Essa região de Caatinga, ela abrange cerca de 11% do território nacional, com aproximadamente 845 mil hectares de área, com uma população estimada de 27 milhões de pessoas. Então, é uma região bastante importante em termos de espaço geográfico e de quantidade de pessoas que vivem nessa área. Bom, com relação à geomorfologia, essa região, ecorregião Nordeste Médio Oriental, que está marcada no mapa por essa área em vermelho, a gente pode observar que ela é delimitada, muitas vezes, a oeste e ao sul, por serras e chapadas. E as maiores altitudes estão relacionadas às serras de Ibiapaba, Chapada do Araripe e Planalto da Borborema. Eu vou mostrar um pouco em detalhes para vocês, nessa região. Vocês observarem aí os delimitadores oeste e sul da ecorregião, são chapadas e serras bastante altas. Bom, com relação à ictiofauna dessas ecorregiões hidrográficas da Caatinga, inicialmente a Caatinga ela foi dividida em 4 ecorregiões hidrográficas, tá? Então, a ictiofauna dessas 4 ecorregiões hidrográficas, elas são relatadas na literatura, por exemplo, a ecorregião do Parnaíba, que essa está em azul, com 151 espécies conhecidas na região, isso é um dado de 2015. A região em amarelo, Nordeste Médio Oriental, cerca de 88 espécies, com base nos dados de Abel e colaboradores de 2011. A do São Francisco, com 233 espécies, e as bacias do leste, com 180 espécies. Eu ressalto a ictiofauna da região Nordeste Médio Oriental por seus inúmeros problemas taxonômicos relatados na literatura. Bom, esses problemas taxonômicos, eles muitas vezes estão relacionados a inventários bastante tardios. Os primeiros trabalhos e inventários realizados na ecorregião foram desenvolvidos a partir do início do século XX já, né? Por exemplo, o trabalho de Rodolfo von Ehring, que coletou na cidade de Fortaleza, né, possivelmente em 1907, resultou, por exemplo, na primeira espécie de peixe de água doce descrita para a ecorregião Nordeste Médio Oriental, para a Caatinga, né, em 1907, que é o Aspidoras rochae. Edwin Starks, que liderou a Stanford Expedition, em 1911, coletou nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte e publicou diversas espécies, entre elas o cascudo extremamente conhecido e distribuído na região Nordeste, que é o Hippostomus pusaro, em 1913. Antenor Melo Leitão, em 36 e 37, coletou na região de Ceará e Pernambuco, e os seus dados foram trabalhados por Miranda Ribeiro em 1937, e várias espécies foram publicadas nesse ano. Em 1937, material do von Ehring, que coletou, dessa vez, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, ele foi trabalhado por Foley, em 1941. Esse trabalho de Foley, vale salientar que ele apresenta diversas imprecisões taxonômicas e muitas vezes até associadas à localidade em que as espécies foram coletadas, e isso tem gerado, né, uma certa confusão na distribuição das espécies do Nordeste. Né? Embora tenha belíssimas ilustrações e etc., mas o trabalho tem várias descrições de espécies que são muito sucintas e muitas vezes impossibilita a separação ideal das espécies que ocorrem no Nordeste. Bom, ainda falando sobre a Caatinga e sua riqueza de peixes, eu falo de um trabalho pioneiro que foi desenvolvido na região, um trabalho mais abrangente e pioneiro desenvolvido na região, foi um trabalho de Ricardo Rosa, da UFPB, e colaboradores em 2003, que listaram para a Caatinga em si 240 espécies de peixes de água doce.
Um trabalho mais recente, que foi publicado pelo grupo da UFRN, né, o meu ex-orientador encabeçou esse trabalho, é o Sérgio Lima, em 2017, registrou 386 espécies de peixes de água doce para essa mesma região. Ou seja, num intervalo de 14 anos, mais de, sei lá, 140 e mais de 140 espécies foram incorporadas a essa riqueza de espécies de peixes conhecidas na Caatinga. Né? Dentre essas espécies conhecidas para a Caatinga, existem várias espécies ameaçadas, citando especificamente a região Nordeste Médio Oriental que a gente tem comentado, são descritas 4 espécies ameaçadas. A Anablepsoide cearensis é uma espécie de rivulida criticamente ameaçada. A espécie Apariola davisi e Paratocincus spiloros como em perigo, e a espécie Ipsolebias longignatus, outro rivulide também ameaçado e classificado como vulnerável. Bom, com relação à hidrografia, a Caatinga ela apresenta um regime hidrológico bastante peculiar, né, especial, vamos dizer assim. Esse regime hidrológico está associado a solos cristalinos que existem na região, uma baixa precipitação e uma elevada evapotranspiração. Né? Essas características associadas, elas fazem com que a maioria dos rios da região sejam rios temporários ou intermitentes. Né? Entretanto, mesmo com essas características hidrológicas peculiares, as espécies de peixes que vivem na região elas são extremamente adaptadas ao clima semiárido. Para vocês terem ideia, essas imagens aqui inferiores é um trecho da bacia do Rio Paraíba do norte, no período de cheia e no período de seca. Então, é praticamente a foto da mesma angulação, e vocês veem como o sistema ele muda sazonalmente. Bom, entrando agora mais para os peixes das bacias hidrográficas relacionados à transposição, inicialmente tem que fazer um histórico da ideia de se transpor o Rio São Francisco, né? Essa ideia, inicialmente, ela surgiu com o engenheiro Marcos de Macedo, em 1847. Posteriormente, uma outra ideia foi aventada após a Grande Seca, que ocorreu em 1877, que, na verdade, ela ocorreu entre 75 e 79, em que ocorreu a morte de 60 mil pessoas nessa região. Cerca de 50% dessas mortes foram na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Então, a região ela é frequentemente assolada por secas extremas, né? Essa seca extrema ela gera muita fome e doenças nessa região. Em 1913, o imperador Dom Pedro II recebeu uma proposta de transposição do Rio São Francisco para o Rio Jaguaribe, que fica nessa região de recepção de águas da transposição. E essa proposta ela se mostrou inviável à época, tendo em vista a falta de tecnologia, e nesse momento em que ocorreu essa indicação, optou-se pela construção de açudes. Então, daí se dá o início da açudagem no Nordeste. Né? Essa açudagem ela foi intensificada pelo DENOX em 1980, principalmente depois dos eventos de estiagem que ocorreram de 79 a 83. Né? Posteriormente, tendo em vista a diminuição da oferta de água que ocorre corriqueiramente na região, e a presença de novas tecnologias que permitem um maior volume de água ser levado de uma região para outra, inclusive por longas distâncias, o projeto ele recebeu uma nova roupagem, né? Sendo denominado Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, em 2005. O projeto ele foi aprovado para ser construído em 2007, mas só iniciou a sua construção em 2008. E após um período de construção de quase 10 anos, em 2017, o Eixo Leste ele iniciou a sua operação. E em 2018, o Eixo Norte também começou a bombear água para esses eixos. Bom, então como objetivo da tese na época, né, foi fazer um inventário dessa ictiofauna, uma padronização da nomenclatura para as bacias envolvidas na transposição, avaliar a efetividade de unidades de conservação, que nesse caso a gente vai deixar um pouquinho de lado, que não é o foco da palestra, e fazer uma modelagem de risco de invasão de espécies que são exclusivas da bacia doadora para as bacias receptoras. Então, o projeto de transposição,
ele está dividido, como eu comentei com vocês anteriormente, em dois eixos, né? O eixo leste e o eixo norte. O eixo norte, ele parte da cidade de Cabrobó e conecta o São Francisco às bacias do rio Jaguaribe, Apô de Mossoró e Piranhas-Açu, né? Nessa região aqui, ó, Jaguaribe, Apô de Mossoró e Piranhas-Açu. E o eixo norte, o eixo leste, ele parte da cidade de Petrolândia, em Pernambuco, com destino à bacia do rio Paraíba do Norte, no estado da Paraíba. O eixo norte, através do projeto que foi amplamente distribuído e divulgado, ele tem uma capacidade de bombeamento de 99 metros cúbicos de água por segundo, ou seja, em torno de 99 caixas d'água por segundo, então é uma capacidade extremamente alta de bombeamento. E o eixo leste em torno de 28 metros cúbicos de água por segundo. Bom, com relação à metodologia, as coletas foram realizadas durante os anos de 2012 a 2016 para os dados primários, em diversos ambientes temporários, intermitentes, artificiais, como reservatórios, açudes, enfim, uma imensa quantidade de tipos de ambientes foram amostrados, né? E os dados secundários foram obtidos de bases de dados como o SpeciesLink, o Pronex Neodat, o GBIF, o Global Biodiversity Information, enfim, e o portal Biodiversidade, que é uma iniciativa do ICMBio. Bom, todos os dados que estão relacionados a esse trabalho, eles foram depositados em algumas dessas coleções científicas que estão listadas à esquerda, né, e a classificação taxonômica ela seguiu o FLIC Colaboradores 2020. Né. Para deixar claro, algumas espécies que ainda têm problemas taxonômicos, como comentados no início, foram removidas das análises, foram 6 espécies, e espécies da divisão secundária, segundo o Mayer 1937, também foram removidas para evitar supervalorização de riqueza e abundância na região, tendo em vista que ou as espécies estão ainda inquirendo com problemas taxonômicos, a identidade ainda não é confirmada como válida, ou as espécies, em sua grande na maioria do seu ciclo biológico, elas têm uma procedência de ambientes mais estuarinos, mas têm uma grande tolerância a ambientes de água doce. Então, elas foram removidas das análises. Bom, como resultados, foram avaliados mais de 17 mil lotes de peixes, né, sendo pouco mais de 3.300 utilizados nas análises. 306 localidades foram amostradas, sendo dessas 306, 230 pontos primários, né? Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo pontilhados, parece até um mapa da mina, sei lá, enfim. Então foi um esforço amostral extremamente alto. Foram registradas 7 ordens de peixes de água doce, 25 famílias e 121 espécies para essas bacias relacionadas ao projeto de transposição, sendo que 86 foram registradas para a ecorregião do São Francisco e 72 para a ecorregião Nordeste Médio Oriental, que nessa imagem está representada pelas 4 principais bacias, Jaguaribe, Apô de Mossoró, Piranhas-Açu e Paraíba do Norte. Observando os dados por bacia, cada uma dessas, nós observamos que para o trecho submédio da bacia do Rio São Francisco, foram registradas 78 espécies nativas para esse trecho em verde aí no mapa, verde mais escuro. Para a bacia do Rio Jaguaribe, 50 espécies nativas, Apô de Mossoró, 32, Piranhas-Açu, 39 e Paraíba do Norte, 36. Com relação às famílias, foi observado um padrão que já é recorrente para os trabalhos na região tropical, sendo que quase 60% das espécies registradas são da ordem Carassiformes, 36% da ordem Siluriformes e 6% Disciplinolentiformes, sendo as outras 4 ordens restantes que somaram 9% dos dados. Vale salientar que foram registradas 11 espécies não nativas, sendo 8 na ecorregião do São Francisco e 11 na ecorregião Nordeste Médio Oriental. Bom, com relação a esses dados, a gente quis observar qual era o nível de compartilhamento de espécies entre a bacia doadora e as bacias receptoras. Então, foi observado, por exemplo,
que quando comparamos a ecorregião do São Francisco com cada uma das bacias da ecorregião Nordeste e Médio Oriental, existe um compartilhamento de que gira entre 22% e 25% apenas de compartilhamento. Quando a gente observa, por exemplo, as bacias receptoras entre si, há um compartilhamento de espécies que gira praticamente o dobro ou 3 vezes mais de compartilhamento. Então, entre 41% e 64% de compartilhamento. Bom, com relação a esses dados ainda, em termos de compartilhamento, as 5 bacias entre si compartilham 16 espécies nativas. As recorregiões entre si, São Francisco e Nordeste Médio Oriental, compartilham 28 espécies. Eu chamo a atenção para um dado importante, que são 49 espécies exclusivas da ecorregião do São Francisco, que foram registradas, e 33 para Nordeste Médio Oriental. Eu chamo a atenção novamente para essas 49 espécies, tendo em vista que essas aqui, em teoria, têm um potencial para causar os maiores impactos nas bacias receptoras, tendo em vista que não ocorrem na região. As espécies exclusivas do Nordeste Médio Oriental, em teoria, o projeto que foi delineado para a transposição do São Francisco não permite o retorno dessas espécies através dos canais, o que poderia ser um potencial impacto também para a bacia doadora, o que não é o caso. Só um dado aqui, desculpa ter passado. A bacia do Rio Jaguaribe, que é essa em vermelho que vocês estão vendo, ela sozinha representa quase 82% de todas as espécies registradas nas 4 outras bacias que eu aqui chamei de Nordeste e Médio Oriental. Então, ela sozinha tem quase 82% das espécies registradas. Bom, com relação às espécies exclusivas, as famílias que tiveram as maiores diferenças entre as bacias avaliadas, as ecorregiões avaliadas, a Nordeste Médio Oriental e a São Francisco, nós citamos Loricariide, Anostomide, Pimelodide e Caracide. Por exemplo, eu vou citar para vocês que Loricariide tem 7 espécies exclusivas na ecorregião Nordeste Médio Oriental e 3 espécies exclusivas na bacia do São Francisco. Um outro exemplo, a família Pimelodide apresenta 5 espécies exclusivas da bacia do São Francisco e nenhuma espécie exclusiva na região Nordeste Médio Oriental. Então, essas famílias elas detêm as principais diferenças, vamos dizer assim, entre as ecorregiões. Bom, só um dado aqui sobre relação especiária. Foi observado que o São Francisco ele apresenta os maiores valores para a densidade de espécies em sua área e também a densidade de espécies endêmicas, nessas ambas as métricas. Considerando somente a região Nordeste Médio Oriental, a bacia do Rio Apodi apresenta o maior valor de densidade de espécies e a bacia do Rio Jaguaribe tem a maior riqueza, como nós vimos no slide anterior, apresenta o maior número de espécies endêmicas e a maior densidade de espécies endêmicas na região. Bom, comparando um pouco esses dados com outras informações pré-existentes, só um minuto. O estudo de impacto ambiental da obra de transposição em 2001, ele apresentou esses valores de riqueza de espécies nativas para as bacias envolvidas, 47 para o Jaguaribe, 17 para o Apodi, 25 espécies para o Piranha Sul, 30 espécies para o Paraíba e 78 para o trecho submédio da bacia do Rio São Francisco. Vale salientar que nesse relatório de impacto ambiental, eles incluíram a espécie Persília vivípara como não nativa, e aqui a gente inclui ela como as espécies nativas da região. O trabalho de Rosa e colaboradores que eu mencionei para vocês, foi desenvolvido em 2003, ele faz um apanhado das espécies de peixe de água doce da região, subdividindo o desenho amostral em ecorregiões do São Francisco e Nordeste Médio Oriental, com 73 espécies para o Nordeste Médio Oriental e 107 para o São Francisco. Salienta-se que esse é um recorte para a Caatinga inteira e não somente para as bacias envolvidas na transposição. O Ricardo Rosa também, em 2004, ele apresentou alguns valores de riqueza de espécies para as bacias receptoras, entretanto, não apresenta nenhuma lista de espécies em que pudesse ser avaliada a presença ou não de espécies não nativas.
E o presente estudo, principalmente para as bacias receptoras, apresenta um incremento de informação desde o EIA da transposição, que chega a cerca de quase 50% a mais o número de espécies, por exemplo, na bacia do Rio Piranha-Açu, de 25 para 39 espécies nativas conhecidas. Bom, sabendo de todo esse apanhado sobre a riqueza de espécies das bacias de transposição, nós vamos falar um pouco agora sobre o risco de invasão de peixes nessas bacias receptoras pelas águas do projeto. Bom, inicialmente, as invasões biológicas, elas têm recebido a atenção especial da comunidade científica, em que, por exemplo, Leprier e colaboradores em 2008, eles identificaram pelo menos aí 6 grandes hotspots de invasão no planeta. Né? Desses hotspots de invasão, eles são apontados principalmente por Rael, em 2007, como aspectos que estão envolvidos na homogeneização das comunidades. Né? Adicionalmente, esse processo de homogeneização de comunidades de peixes, eles têm causado a extinção de diversas espécies. Eu não sei o que aconteceu com essa marcação, mas tudo bem. Causa a extinção de espécies, né? É uma das principais causas de extinção. Só um momento, pessoal. Vou tentar solucionar esse problema. Tá. Vamos lá. Então, retomando a apresentação, perdão. Essas espécies invasoras, elas têm que passar, muitas vezes, por 3 processos básicos, que são o transporte e introdução de espécies, dessas espécies, que muitas vezes está associado a atividades humanas como água de lastros, escapes em aquicultura, introduções acidentais ou intencionais, provocadas por transposição, é um exemplo. O estabelecimento dessas espécies invasoras está associado principalmente à capacidade de adaptação das espécies que estão chegando ao novo ambiente, às condições que existem nesse novo ambiente. Além disso, existe a outra fase, que é a dispersão e persistência das espécies, em que essa dispersão e persistência está associada à capacidade das espécies em se distribuírem ao longo do ambiente, e deve ser avaliada a dispersão intrínseca de cada uma das espécies em todos os seus estágios de desenvolvimento, principalmente ovos, larvas, jovens e adultos. Bom, outros fatores que influenciam essa invasão de espécies são as características, por exemplo, de habitats similares, considerando, por exemplo, a teoria de conservatismo de nicho, né? Conservação do nicho. Então, ambientes que são similares, com características de habitats similares, têm uma tendência a ter as espécies têm um maior sucesso de invasão nessas novas áreas. Além disso, a quantidade de indivíduos migrantes. Né? Então, por exemplo, se forem alguns indivíduos só que forem transportados para novas áreas, há uma chance menor de ter um sucesso de invasão do que se forem muitos mais indivíduos translocados. Além disso, a associação com atividades humanas. Por exemplo, se uma espécie for introduzida em uma região para utilização em tanque-rede, em projetos de piscicultura, há uma tendência dessas introduções ter um maior sucesso de invasão nos ambientes. Associada a essas 3, existe uma outra hipótese, que é a Enemy Free Space, em que seria, por exemplo, um ambiente livre de competidores, né? Em que espécies que desenvolvem mecanismos para evitar o contato com esses predadores, ou na ausência desses no ambiente em que elas estão chegando, ela tem uma maior probabilidade de ter sucesso em sua invasão. Bom, considerando a teoria de nicho para fazer a avaliação de potencial risco de invasão, esse nicho ecológico, segundo Soberon e Peterson em 2005, ele está dividido, por exemplo, em 3 grandes variáveis. Essas variáveis são variáveis abióticas, né, representado por azul nesse gráfico, as variáveis bióticas, representadas em amarelo, e a área acessível a essas espécies, que está associada a essa região em rosa, em vermelho. Essas variáveis abióticas são associadas a variáveis físico-químicas do ambiente, como temperatura, oxigênio dissolvido, etc.
As variáveis bióticas são as interações entre as espécies, como elas respondem a isso. E a área acessível, muitas vezes, a limitação de uma espécie chegar a uma região é a presença de barreiras geográficas. Então, a distribuição conhecida das espécies, geralmente, ela está associada a essa região onde ocorre a sobreposição desses três conjuntos de variáveis. E quando a gente vai fazer a modelagem de nicho, a gente utiliza dados de variáveis abióticas e bióticas para observar, né, onde essas espécies poderiam chegar se não existisse a barreira geográfica. Então, o que a gente faz na modelagem de nicho e modelagem de invasão de espécies, risco de invasão de espécies, é modelar as espécies para essa região onde elas naturalmente não conseguiriam chegar, porque eu tenho um limitador da distribuição geográfica, mas, como elas são translocadas, elas poderiam chegar e se estabelecer se tivessem condições abióticas favoráveis e bióticas também favoráveis. Bom, então, como dados, a gente utilizou os registros das 49 espécies exclusivas da ecorregião do São Francisco. Desses registros obtidos, 42 espécies foram selecionadas para serem modeladas, as quais tiveram mais de 5 registros identificados, com base nas coleções ictiológicas da UFRN e UFPB e as bases online. Para esse delineamento amostral, a gente utilizou os registros de toda a região da Caatinga, visando principalmente reconhecer a maior gama de condições, de fatores em que as espécies conseguem existir. Então, a gente gerou esse mapa de registros, que tem registros na Bacia do Parnaíba, São Francisco e Bacias do Leste, e, consequentemente, não existe nenhum registro na região que a gente quer modelar essa invasão. Bom, como variáveis abióticas para a modelagem, nós utilizamos dados do site BioClim, né, com 22 variáveis climáticas e topográficas que foram analisadas. Para tanto, nós fizemos uma análise de correlação de Pearson para excluir as variáveis altamente correlacionadas, correlações acima de 80% foram removidas, e restaram 8 variáveis abióticas que estão listadas aqui, para serem utilizadas nas análises de modelagem. Uma imagem SRTM com resolução de 93 metros nos rendeu a derivação de mais de 10 mil bacias hidrográficas dentro dessa imagem, com aproximadamente 152 quilômetros quadrados cada um. Bom, para a construção dos modelos, eu vou citar rapidamente, nós utilizamos o pacote DISMO, que ele automatiza o algoritmo Maxent dentro do software R, né? Esse Maxent, ele é um algoritmo de máxima entropia, que tem valores que variam entre 0 e 1. A avaliação da confiabilidade do modelo, ela foi feita com base em conjuntos de dados de treino e teste, né? O conjunto de treino com 25% das amostras e o bootstrap de 20 vezes. Para a avaliação da confiabilidade, a curva característica de operação do receptor, ela também foi analisada. Essa curva característica, ela observa a ausência de omissão e sobreprevisão de dados, e também foi avaliada a área sobre a curva, né, a área under curve, que, segundo o trabalho de Switz em 1988, ela tem uma grande confiabilidade nesses dados, nesse modelo, quando os valores são superiores a 90%. Então, só para exemplificar aqui para vocês, aqui tem um exemplo da espécie Hemigramus brevis. Então, essa linha central do gráfico, vocês estão vendo aí em preto, uma linha que divide o gráfico em duas metades, mais ou menos. A distribuição dos registros, ele tinha que se distribuir nessa região central se a distribuição das espécies ela fosse aleatória. Então, quanto mais os dados, a nuvem de dados que vocês estão vendo aí em laranja, ela se afasta da porção central, melhor é o resultado da modelagem. Aqui embaixo, por exemplo, a área under curve, vocês podem observar que é a mesma ideia. Quanto mais distante essa nuvem de dados azul está aí no gráfico, melhor é a confiabilidade do modelo. Por exemplo, para essa espécie que eu citei para vocês, Hemigramus brevis, teve um AUC de 94,7%. Bom, para avaliar a importância das variáveis, foi utilizado o método de Jackknife.
A adequabilidade geral foi a média dos valores de mediana. A dissimilaridade entre as bacias foi utilizar a técnica de Simper, com a porcentagem de similaridade, utilizando o método de agrupamento de breakouts. Uma análise NMDS também foi avaliada para observar a adequabilidade geral das bacias. Bom, como resultados, as bacias receptoras, vale salientar isso, pessoal, que eu esqueci de falar na metodologia, a gente não está modelando a espécie ser invasora, mas sim a adequabilidade do ambiente em poder receber essas espécies, em possibilitar com que essas espécies se estabeleçam. Então, as bacias receptoras é quem tem a adequabilidade para 11 espécies, em 3 grupos espaciais, 3 delineamentos espaciais. O curso médio-baixo é um dos padrões que a gente observou, o padrão de cabeceiras e o padrão difuso. Aí estão exemplificar as 11 espécies que tiveram, que os ambientes apresentam grande adequabilidade em recebê-las, né? Estão listadas, eu vou detalhar um pouco mais adiante, então não vou entrar em detalhes agora. Aqui eu apresento o padrão médio-baixo, então vocês podem observar aí que essas 4 espécies que apresentam adequabilidade, a Leporinus friderici é a primeira espécie, por exemplo, o barricudinho que está aqui embaixo, agora esqueci o nome da espécie, perdão. Bom, mas enfim, essas 4 espécies de peixes, elas têm uma adequabilidade, vocês podem observar pelo gráfico, que está relacionada às regiões médias e baixas das bacias envolvidas na transposição. Então, se vocês observarem aqui nesse gráfico, eu vou aumentar para vocês verem um detalhe. Essas linhas em azul que vocês estão vendo na tela, elas são os canais de transposição representados. E os finais dessas linhas que estão sendo mostradas nas bacias receptoras, o ambiente tem uma alta adequabilidade em receber essas espécies no momento em que elas chegarão às bacias receptoras. Então, há uma grande chance de invasão de espécies nessas áreas. Para as espécies C e D, vocês também veem o mesmo padrão de distribuição. O mesmo padrão de adequabilidade, vamos dizer assim. Bom, o padrão de cabeceiras, que é representado pelas 2 imagens superiores, elas mostram que há uma adequabilidade em receber essas espécies na região mais próxima às cabeceiras das bacias. Vocês podem observar aí que é muito próximo à divisão entre as ecorregiões hidrográficas, né? É um padrão exemplificado e relacionado às espécies da família Caracidae, a Emigramos brevis e a Moencausa Santa Filomena, está aqui na segunda imagem. Então, tem esse padrão mais associado a áreas de cabeceiras. As espécies são muito distribuídas em áreas de cabeceiras naturalmente. Bom, o padrão difuso, ele tem uma média de adequabilidade ambiental um pouco menor, entretanto, ele tem uma área de distribuição dessa adequabilidade que abrange praticamente toda a região nordeste médio oriental, não somente restrita às bacias da transposição. Outras 3 espécies que têm esse padrão difuso estão listadas à direita. A espécie Tatia buchmani, que é a primeira mostrada na imagem. A Conorhynchus conihostris, que é a segunda, é o pirá. E o surubim, né, o Pseudoplatystoma coruscans, que é nativo da bacia do São Francisco e endêmico dela, tem adequabilidade em se tornarem, tem possibilidade de se tornarem invasoras na região nordeste médio oriental. Eu saliento, chamo a atenção de vocês para a quantidade de registros que foram utilizados nessas modelagens, foram poucos registros. Entretanto, o que poderia acontecer com essa modelagem, se tivesse mais registros para serem modelados, é que poderia aumentar a adequabilidade do ambiente para essas espécies. Ou seja, se eu tenho registro dessas espécies nas bacias da Caatinga, em, sei lá, 4, 5 registros, e ela tem condições X, Y, Z, tarará, se eu tivesse mais registros, teria muito mais condições de variáveis ambientais que as espécies poderiam estar associadas e, consequentemente, isso aumentaria a adequabilidade, poderia aumentar a adequabilidade das bacias receptoras. Então, o algoritmo Maxent, ele trabalha muito bem com dados com poucos registros
e ele é um dos melhores, inclusive, para modelagem com esse tipo de característica de dado. A adequabilidade geral das bacias, um pouco mais rápido. Eu só chamo a atenção para vocês, por exemplo, para essas 4 primeiras espécies aqui, em que a bacia Apodi Mossoró, ela teve os maiores valores de mediana de adequabilidade para essa espécie, as demais também da mesma forma, com maiores medianas de adequabilidade. A bacia que apresentou menor adequabilidade para essas espécies foi a bacia do Rio Paraíba do Norte. E essa bacia do Paraíba do Norte, de maneira geral, também teve os menores valores para as demais espécies. Um gráfico que sumariza essa informação está apresentado aqui, né? As medianas de adequabilidade da bacia do Apodi de Mossoró e para as demais bacias, para as 41 espécies analisadas, para as 11 primeiras, que foram as que tiveram os maiores valores de adequabilidade, nós podemos observar que o Apodi de Mossoró tem esses maiores valores e a bacia do Paraíba do Norte tem os menores valores. A análise NMDS mostrou a dissimilaridade geral entre as bacias. Eu peço desculpa pelo gráfico, pelas fontes do gráfico. Essa era uma imagem que já estava feita e eu não consegui editar ela a tempo, mas eu vou explicar o que representa cada uma dessas bolinhas. Quanto maior o tamanho das bolinhas, maior é a dissimilaridade entre os dados de cada uma das espécies. Então, as diferenças que foram observadas entre as bacias receptoras estão associadas ao maior tamanho dessas bolinhas para cada uma das espécies. Então, se a gente observar as espécies que têm potencial invasivo, praticamente todas elas estão associadas às maiores diferenças encontradas entre as bacias. As bolinhas maiores indicam isso. Bom, como considerações finais e perspectivas, recentemente, um trabalho de D'Angelo, em 2019, que avaliou, por exemplo, as principais ameaças à biodiversidade de ambientes de água doce, ele identificou que existe um grande grupo de ameaças que é a regulação do fluxo, o flow regulation, né, que está aqui em cima. E ele indica, por exemplo, que essa água que existe disponível, essa água doce disponível no mundo, ela muitas vezes é utilizada para irrigação e outras atividades humanas que levam a uma redução dessa disponibilidade a jusante, abaixo da bacia. Quanto mais próximo da foz, maior é a escassez de água. Ele relaciona isso principalmente às barragens, que muitas vezes estão associadas também aos eventos de transposição, tá aqui o Water Transfers. E esses eventos de transposição, eles vão alterar as condições das bacias doadoras e das bacias que vão receber água e vão permitir, por exemplo, a conexão de biotas que antes estavam isoladas. Aqui é um exemplo de uma transposição que já ocorreu no mundo, é um exemplo da África, o Lesotho Highland Water Project, que foi entre os países Lesotho e África do Sul, em que foi avaliado, por exemplo, o efeito dessa transposição sobre a espécie ameaçada Pseudobarbus quantalabi. Essa espécie ela é ameaçada de extinção na região e ela tinha abundâncias, está aqui mostrando nesse gráfico, em ambientes diferentes dessa bacia, o rio Bokong, o Jordani, enfim, outros ambientes em que antes do evento de transposição, que é depois de 2006, ela tinha abundâncias muito maiores do que quando ocorreu o evento de transposição que ocorreu nesse período aqui e as suas abundâncias diminuíram ao longo do tempo. Então, praticamente não foram registradas posteriormente. Em comparação, em oposição a isso, a espécie introduzida Labeobarbus aenius, ela tinha uma baixa quantidade nas bacias antes do evento de transposição, aqui valores próximos de zero, próximo de zero, próximo de zero, e após o evento de transposição, que é depois de 2006, elas começaram a aumentar em abundância nessas bacias, né? Aqui ainda tem um registro aqui nesse rio Jordani, aqui tem uma abundância um pouco maior, e nesse último rio aqui tem uma abundância muito maior dessa espécie exótica. Então, ou seja, os canais de transposição que foram construídos na África,
eles possibilitaram a invasão de espécies nessas áreas novas e, em consequência, essa espécie ela, causou uma alteração sobre as populações de espécies nativas, inclusive ameaçadas. Bom, recentemente, um trabalho de Brito e colaboradores observou a quantidade de peixes coletados ou pescados por pescadores na região Nordeste. E ele observou, por exemplo, que nesse gráfico aqui, eu vou colocar ele mais detalhes para explicar, na década de 50, por aí, mais ou menos, 60, até 70, existia uma grande abundância de espécies nativas na produção do pescado desses pescadores. Em comparação com as espécies não nativas, translocadas, que são de bacias brasileiras, mas foram levadas para o Nordeste, houve também um crescimento em abundância dessas espécies no pescado, desses pescadores, e ao longo do tempo houve uma diminuição da importância das espécies nativas nessas pescarias. A gente observa também que as espécies não nativas translocadas teve um pico próximo à década de 90, né, até o final da década de 90, e posteriormente essas espécies também começaram a reduzir sua abundância no pescado desses pescadores. Ou seja, inicialmente houve uma expansão das espécies translocadas, essas espécies translocadas possivelmente competiram por alimento com as espécies nativas, consequentemente houve uma redução da população dessas espécies nativas e quando não existia, no momento em que não existia mais recursos alimentares nem para as espécies não nativas, toda a abundância da região, de peixes da região, ela tendeu a reduzir e, por consequência, não foi tão pescada. Esse tipo de dado, ele infere que a presença, por exemplo, de espécies exóticas que podem ser permeadas pela transposição de São Francisco, vão causar impactos sociais e econômicos também às populações dessas áreas. E que as espécies não nativas translocadas, elas têm um papel importante e exercem uma força importante sobre as espécies não nativas, reduzindo suas populações. Bom, então, como considerações finais, nós fizemos um inventário abrangente da ictiofauna, propusemos a padronização da nomenclatura das espécies antes da conexão artificial, da transposição. As espécies ameaçadas e endêmicas e não nativas foram registradas com dados pré-bombeamento. O risco de invasão de espécies foi modelado e foi observado que pelo menos 11 espécies têm potencial risco de invasão. E a bacia do Apodi e Mossoró apresenta os maiores valores de adequabilidade ambiental para essas espécies. Por fim, com relação às perspectivas, o projeto de transposição ele gera muita informação na mídia, tem um apelo muito grande com relação a essa obra. E no ano de 2015, né, já foi relatado, por exemplo, que das 34 espécies que foram registradas nas áreas de captação da transposição, esses são dados do pessoal que está responsável por fazer o monitoramento dos peixes da obra, 34 espécies foram encontradas nessa área de captação, 16 já haviam entrado no canal de aproximação e dessas, pelo menos 3 já tinham conseguido ultrapassar os canais de transposição e as barreiras de proteção, mesmo nos momentos de pouco acionamento das bombas, quando foram feitos os testes desse equipamento. Então, isso foi em 2015. Na testagem, as espécies já conseguiram transpor as barreiras de proteção da fauna. Essas barreiras de proteção, elas foram pensadas na época do licenciamento para minimizar a possibilidade de invasão de espécies da bacia doadora nas bacias receptoras. Então, a gente já começa a observar que ela não foi tão efetiva assim. Pelos canais de transposição, mais recentemente, em 2019, já foram registradas 3 espécies de peixes na bacia do Rio Paraíba do Norte. Então, já existe a invasão de espécies do São Francisco nas bacias receptoras. Curiosamente, essa reportagem
ela não cita quais são essas espécies, apenas indica que eram espécies que não existiam anteriormente à transposição na bacia do Rio Paraíba do Norte. Então, mesmo após a implantação das barreiras, houve a introdução de espécies já nas bacias receptoras. Então, para não ficar somente em dados de peixes, aqui a gente tem um exemplo de uma espécie de bivalve, né, que em 2015 foi feito o registro desses bivalves já jusante da barragem de Sobradinho, também em Pernambuco, e o registro dessa espécie também próxima à área de captação do eixo norte, né? Então, aqui é o canal de transposição do eixo norte, e ela foi registrada bem na área de captação. Ou seja, há uma possibilidade não somente de invasão de espécies de peixes pelos canais de transposição, mas também invertebrados e outros organismos que compõem a fauna aquática. Adicionalmente, impactos sociais, né? A gente viu recentemente que o trecho que foi recém-inaugurado, em 2020, ele passou por um vazamento, um acidente, uma situação em que vazou água e precisou ser evacuado mais de 2.000 pessoas no estado do Ceará. Então, mesmo com o alegado e incontestável benefício que a obra possa trazer em termos de disponibilidade de água, ainda há problemas sociais envolvidos a essa transposição. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Miúdo, ao Labeco, pela oportunidade, agradecer ao FRN e à CAPES pela possibilitação da execução do meu doutorado, ao Programa de Pós-Graduação em Sistemática e Evolução da UFRN, por fazer meu doutorado nessa instituição, ao Laboratório de Ictiologia Sistemática e Evolutiva da UFRN, onde eu desenvolvi minha pesquisa. Ele é coordenado pelo professor Sérgio Lima, que foi meu orientador, a toda a equipe que coletou esses dados, como eu comentei com vocês. Os dados começaram a ser coletados desde 2012, eu só cheguei na instituição em 2013, então, muitos desses dados também foi coletado por pessoas que já estavam lá, e tendo em vista o tamanho e a quantidade de pontos que foram avaliados, esse trabalho não poderia ter sido feito somente por mim. Então, esse trabalho ele teve uma grande parcela de ajuda de diversas pessoas, diversos pesquisadores, pessoal que ajudou na redação dos artigos, inclusive um deles está aceito para a NI, recentemente, na Tropical Ictiology. Enfim, todo o pessoal que direta ou indiretamente colaborou para o desenvolvimento desse trabalho. É isso, estou aberto às perguntas e dúvidas e etc. Eu sei que foi bastante rápido. E quem quiser seguir a página do meu laboratório agora na UFPA, no Instagram, tá aí o link, pode inclusive rastrear com o celular aí o QR Code. Então, um abraço, é isso. Obrigado, Márcio. O Miúdo disse que ele está tendo um problema de obra do lado da casa dele, então ele não vai abrir o microfone para não ficar com barulho. Ele pediu para eu assumir aqui as perguntas. Cara, foi incrível. A gente que fica na Amazônia, né? Agora tu tá na Amazônia também, daqui a pouco tu vai sentir isso um pouco. A gente fica meio alheio ao que acontece em outras regiões, né? Então é sempre muito bom ter esse tipo de oportunidade para incrementar o nosso conhecimento. Eu, por exemplo, não sabia de várias coisas a respeito dessa transposição do São Francisco. E aí eu vou aproveitar para furar a fila, já que eu estou no poder da mediação. Eu queria te fazer umas perguntas a respeito, assim, a primeira pergunta não é exatamente com relação ao teu trabalho, e sim um outro que tu apresentou no final, falando do crescimento da pesca de espécies não nativas, né, no Nordeste, no final da década de 70, eu acho. E aí depois ambas as espécies nativas e não nativas despencaram muito, né? E tu associou isso a uma possível competição, né, falta de alimento e tal. Mas tem alguma correlação também, por exemplo, com sobrepesca de ambos os grupos, que pode ter declinado esse estoque pesqueiro? Eu posso responder já ou vão ser várias Pode, perguntas? por favor, porque a outra não tem muito a ver. Tá certo. Então, eu acredito que pode ter sim relação com a sobrepesca, mas esses dados, eles pelo menos nos indicam
que há uma, vamos dizer assim, uma preferência dos pesquisadores, dos pescadores, por exemplo, em inicialmente começar a pescar mais as espécies exóticas, mas ao mesmo tempo essas espécies exóticas, quando elas trazem um problema de competição com as espécies nativas, muito da alimentação ela vai começar a ser prejudicada, os recursos, etc. Então há uma tendência de no futuro, mesmo que não existindo mais esse material, mesmo as espécies não nativas, elas diminuam a sua abundância no ambiente. E, consequentemente, como elas diminuíram a abundância, isso é um indicativo, tá, gente? Claro. Então, como ela diminuiu a sua abundância, possivelmente é uma correlação do tamanho das populações. Então, por ter menos espécies não nativas, um decréscimo também das nativas, houve uma diminuição na tonelagem de peixes que foram pescados. Então, pode ter relação, sim, com a sobrepesca, mas, ao mesmo tempo, isso nos indica que a introdução de espécies não nativas, elas interferem desde o processo de pescaria, né, o processo de extração de recursos naturais do ambiente, até os processos biológicos em que tem competição com as espécies, etc. Tá, e nesse sentido, então, acho que uma pergunta complementar, assim, tu poderia dar um exemplo de, por exemplo, o que era uma espécie não nativa e uma nativa que tiveram esse decréscimo juntos, por exemplo, só para a gente entender de qual taxon a gente está tratando e por que eles vão competir, entendeu? Tá, as pescadas, de maneira geral, a Plagiócium e etc., que foram levadas de outras bacias para a região Nordeste, elas inicialmente teve uma grande procura, uma grande pesca sobre esses indivíduos, mas ao mesmo tempo elas diminuíram as suas populações. As espécies, por exemplo, de grandes predadores do Nordeste, a gente pode chamar assim de grandes predadores, as traíras, elas tiveram também um decréscimo em sua população ao longo do tempo. Então, Principalmente são realmente indivíduos de guildas similares, né? Isso. Tá. E aí outra coisa, é uma curiosidade, não tem nada a ver com peixe. Quando de fato a obra da transposição ela começou? Porque entra governo e sai governo e eles se apoiam em cima disso, né? Quem é que de fato começou, né? Quando começou, na verdade, e em que pé está hoje, assim? Eu sei que recentemente saiu uma notícia de uma finalização de um trecho, mas em que pé está isso hoje? Bom, poucas pessoas sabem aqui, né? Acho que a grande maioria dos que estão assistindo são pessoas de diversas partes do país, mas tem algumas pessoas que sabem do que eu vou falar aqui agora. Eu trabalhei no monitoramento da transposição de São Francisco entre os anos de 2012 e 2013. Antes do meu doutorado, eu trabalhava na obra. E aí eu saí de lá para fazer o doutorado. Essa obra, a construção dela iniciou-se em 2008. Então ela foi aprovada para construção em 2007, mas foi iniciada em 2008. Só que ela foi fatiada em diversos trechos, tendo inclusive trechos que foram abandonados, porque, por exemplo, quando foram feitos os estudos de viabilidade, as empresas que fizeram os estudos fizeram uma prospecção do solo, talvez focada em poucos pontos. Consequentemente, quando a empresa que ganhou a licitação ela foi desenvolver a construção, ela viu que o solo era muito mais duro do que se esperava. A gente tem uma característica no Nordeste que é um solo em mosaico. Você pode ter áreas com rocha matriz muito próxima da superfície, áreas com rocha matriz bastante profundas. Então, tem essa heterogeneidade de solo na região. Então, consequentemente, houve um atraso em muitos desses trechos, né? Por isso, inclusive, que eles alegam que a obra só entrou em operação em 2017 mesmo. Então, ela começou a ser construída em 2007, na verdade em 2018. Ela começou a ser construída em 2007, mas somente em 2018 que ela foi acionada de fato para bombear água para o eixo leste, que foi para a bacia do Rio Paraíba do Norte, que é o eixo de Petrolândia. E o eixo norte, ele sempre foi o mais atrasado em desenvolvimento, por isso que só agora teve essa última inauguração, foi no eixo norte, e teve esses problemas. Tá, então, de fato, eixo, né, desculpa, o eixo fato, leste, então, ele foi concluído.
O eixo leste ele foi concluído e entrou em operação muito mais cedo, um ano antes pelo menos, que o eixo norte. Certo. O eixo norte ele não foi completamente concluído ainda, mesmo com essa última divulgação. Se você observar os dados que estão listados no portal do próprio governo, no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei como eles estão chamando agora, antes era integração, não está 100% concluída, ela está em 98%, alguma coisa. O que eles alegam que ainda está em conclusão são as obras mais de capilaridade da obra. Então, os canais principais, eles já foram concluídos, todos eles praticamente, resta umas besteiras, mas a capilaridade, as obras secundárias que vão levar essas águas, por exemplo, para reservatórios em cada uma das bacias, que em teoria são de responsabilidade em coparticipação com os estados, não foi concluída. Certo. Beleza, então. Tem algumas perguntas aqui no chat e eu vou fazer essas perguntas do chat. Depois, gente, podem ficar à vontade para abrirem seus microfones e câmeras e perguntar diretamente para o Márcio, tá? O Valdir Miron, desculpa se não é assim a pronúncia, ele perguntou se já conseguiram identificar quais as espécies que chegaram até o Paraíba do Norte. Essa é uma primeira pergunta. Tá, Valdir, essa informação, valeu, Valdir, pela presença, essa informação ainda não está disponível, né? E, recentemente, inclusive, eu tentei acessar os dados do IBAMA nas FTPs aí da vida, para ver se eu conseguia encontrar esses relatórios, né? Para ver se eu descobria quais são essas espécies e saber essa informação. Então, existe uma carência de divulgação desses dados, tanto pelo pessoal que está responsável por monitorar os peixes da transposição, também pela mídia, que não tem essa informação disponível, então eles não conseguem divulgar, mas, ao mesmo tempo, esses relatórios eles têm uma divulgação muito pequena, né? Isso é até uma crítica, né? Os relatórios eles são de monitoramento de obra, mas não são disponíveis para grande parte da comunidade ter acesso a eles, né? Eu não consegui identificar quais são essas espécies. Recentemente, eu sei que tiveram alguns pesquisadores, eu não estou mais no Nordeste, mas eu sei que tem pesquisadores que coletaram na área, né? Então, possivelmente, essas informações devem ser divulgadas em um futuro próximo, né? Talvez até mais do que as 3 espécies que foram relatadas pela reportagem, mas a reportagem não trata, não existe relatórios disponíveis na internet com essas informações. Eu te confesso que eu não sei, infelizmente. O que é uma pena, né? Porque a depender da espécie pode causar um estrago irremediável depois, né? E só um adendo, Tiago, a gente nesse trabalho fez a modelagem para as espécies que não existem na bacia receptoras. Mas isso não significa dizer, por exemplo, que espécies que são compartilhadas, elas não vão causar impacto. Sim. Principalmente porque existe a questão genética. Então, podem existir espécies que são compartilhadas, mas a história genética, a separação desses grupos de espécies tem um passado tão grande que ela já pode causar impactos nas bacias receptoras, mesmo sendo espécies compartilhadas. Então, é um adendo importante. Sem dúvida. O Valdir ele fez uma outra pergunta também, com relação à fauna do Nemo em Caixa Alta. Desculpa, eu não sei o que é Nemo exatamente. Nordeste Médio Oriental. Ok, perfeito. É adaptado ao regime de enchente seca, né? E ele pergunta, então, como você acha que essa transposição pode afetar esse regime e potencialmente alterar os mecanismos ecológicos e evolutivos às quais as espécies da região são naturalmente adaptadas? Como essa transposição pode afetar, então, esse balanço hídrico aí? Enfim, até apresentei um artigo que falava um pouco sobre isso, com relação à regulação do regime hidrológico, né? Então, se a gente tem uma região que ela naturalmente apresenta ciclos sazonais de cheia, de seca, as espécies têm adaptações para viver nessa região, nessas características. Possivelmente, espécies que têm essa adaptação muito bem estabelecida já nas suas populações, elas tendem a ser as mais afetadas com a perenização dos sistemas. Então, ambientes que antes tinham pulsos de inundação e de seca vão ser permanentemente
cheios, consequentemente espécies que não têm adaptação a esse período inteiro de disponibilidade de água, elas podem sofrer. Eu cito como exemplo, por exemplo, as espécies da família Rivulidae, né, que tem algumas espécies anuais que elas estão adaptadas, por exemplo, aos ciclos de cheia e seca, deixando inclusive ovos de resistência nos períodos de seca, né? Então imagine uma espécie que é adaptada a colocar seus ovos, né, fazer a ovoposição no momento da seca, ela nunca mais vai ter esse momento de seca. Consequentemente, ela não vai ter o gatilho disparado para fazer a postura, né? Então, isso pode ser um problema em perda de adaptações locais das espécies por essa perenização. Consequentemente, quanto maior é o grau de adaptação a essas condições de cheia e seca, de alternâncias de regime hidrológico, maior vai ser possivelmente o problema enfrentado por essas espécies com a perenização. Aliado a isso, a questão da qualidade da água. O próprio artigo ele cita. Então, se você tem uma característica de água que tem a condição de pH, de oxigênio dissolvido e etc., X, e você coloca uma água que tem características liminológicas totalmente diferentes, ela pode ser uma faca de dois gumes. Ou ela melhora a condição para esse ambiente onde está recebendo a água da transposição de São Francisco, que em teoria a água de São Francisco ela é uma água mais limpa, ou ela pode alterar as condições de maneira que as espécies sejam prejudicadas. Certo. Essa perenização, essa é uma pergunta minha mesmo. Essa perenização que você está falando, você está querendo dizer com relação somente ao pulso de inundação? Ou, por exemplo, também rios perenes podem deixar de ser perenes e ficar permanentes, por exemplo? Não, nesse caso, ou extinguir de vez? Nesse caso, eu comentei na apresentação, a maioria dos ambientes da região Nordeste, principalmente essa região Nordeste Medio-Oriental, eles são ambientes intermitentes. Tá. Geralmente, os ambientes permanentes, eles estão associados a ambientes artificiais, reservatórios, açudes, etc. E os ambientes intermitentes, eles muitas vezes, nos períodos de estiagem, eles ficam restritos a poças mais profundas, né? Uhum. Então, os ambientes intermitentes é que possivelmente sofreriam os maiores impactos com a perenização. Entretanto, vale ressaltar uma coisa que, inclusive, o Sérgio comentou agora no chat, que algumas dessas bacias já têm trechos perenizados, né? A bacia do Jaguaribe, por exemplo, seu trecho inferior, a bacia da Cor de Mossoró, do Criança Sul, também já tem trechos perenizados, com a construção de barramentos e etc., que fazem com que esses rios eles tenham água o ano inteiro, o que não acontecia quando não existiam essas barragens. Certo. O Valdir ele só agradece a resposta. Ele disse que seria bem interessante realmente saber essas espécies que chegaram até o Paraíba do Norte, para saber se bate com as espécies de maior capacidade invasora do teu modelo, né? Então, essa informação não ser divulgada é muito grave, sabe? E não tem por que ela não ser divulgada, né? Assim, eu acho, pelo menos. Assim, eu posso falar algumas coisas sobre isso, porque agora eu não tenho mais sigilo contratual. Quando eu trabalhava na obra, eu tinha sigilo contratual, mas agora eu não tenho. Muitas das coisas são feitas nessas obras de empreendimentos governamentais, empreendimentos até de iniciativa privada mesmo. Os relatórios de impactos ambientais, a depender de quem está na gestão dos relatórios, dos estudos ambientais, muitas vezes elas sofrem pressões para travar informações como essa. Então, por exemplo, quais foram as espécies novas que foram encontradas, por exemplo, durante o monitoramento? Não se sabe. E possivelmente, não vou dizer que possivelmente, mas podem existir e nunca foram divulgadas, né? As espécies muitas vezes não são trabalhadas a nível de espécies, ficam somente em SP, podem ser espécies novas, nunca são trabalhadas. Por quê? Porque uma espécie ameaçada, uma espécie nova, pode ter implicações que paralisem uma obra, por exemplo. Então, as pressões políticas, particulares, governamentais, são existentes nesse meio, a gente sabe muito bem disso, e muitas vezes causam problemas à divulgação de dados sensíveis, né, como esses. Beleza. Eu acho que alguém abriu o microfone e ia fazer uma pergunta.
Não, eu ia falar isso, o pessoal que registrou, o pessoal lá que trabalha na transposição, eles falaram que estão publicando o artigo aí com as espécies que eles registraram lá na bacia, lá no Rio Paraíba. Então, em breve deve estar saindo aí. Esperemos que isso aconteça o mais breve possível para nós sabermos o que é, né? Quais são as espécies. Uma espécie eu já sei qual é, as outras duas eu tentei descobrir, mas não consegui. Então, qual é a espécie? Me fala, por E essa favor, que eu quero informação saber. é confidencial? Pode falar, não? Não, a minha eu já submeti, a Moicausia costa, né? Que era uma espécie que não ocorria lá no Paraíba do Norte. E aí tem dados pretéritos do pessoal do laboratório que eu trabalho, do professor Etan, que já coleta lá há bastante tempo. E a gente tem um levantamento lá na Bacia do Paraíba do Norte pretérito, né? E não tinha sido registrada a espécie. E aí os pescadores mesmo disseram, ó, entrou uma piaba nova, assim, assim, assado. E aí a gente foi lá, mas por enquanto ela está só no primeiro açude que recebeu água da transposição, né? Ela ainda não adentrou no resto do rio. E aí não sei quanto tempo que ela vai expandir, né? Vale salientar que esse açude que o Telto está citando, na Bacia do Paraíba, ele foi escavado do zero. Ele não existia, então ele foi escavado do zero para a obra, para ser utilizado na regularização do fluxo ao longo do tempo. Então, eles acumulam água num reservatório para essa água ser bombeada a jusante. Então, eles vão enchendo reservatórios ao longo do caminho. Então, esse reservatório específico ele foi construído do zero. Então, as espécies ou foram introduzidas, o que eu acho difícil, por um pescador, porque é uma espécie praticamente sem importância econômica, ou ela foi de fato trazida pela transposição, né, para esse ambiente. E só um adendo a essa questão da espécie Moencausia, a gente não fez modelagem para essa espécie, mas a espécie congênere, a Moencausia santa Filomena, ela foi identificada como uma espécie que tem potencial risco de invasão. Então, pelo menos o gênero está sendo contemplado já. Legal. Se tu me permite mais uma, é minha também. Fica à vontade. Tá. Sempre quando eu procurei sobre tilápia, invasão no Brasil, tal, não sei o quê, e eu acho que não é proveniente de artigo científico, mas eu lia que foi como é que eu posso falar? Uma atitude política de introduzir a tilápia no Nordeste do Brasil para que as populações locais elas tivessem uma fonte de proteína. Isso é verdade mesmo? É por aí mesmo a história da invasão da tilápia? É por aí mesmo. Vamos lá. Sobre a questão das introduções de espécies no Nordeste. É uma crítica que eu vou fazer, né? Muitas das introduções de espécies no Nordeste, elas estão associadas a esse tipo de situação que você comentou, introduções políticas, vamos dizer assim. Um político X, Y, Z, ele diz que vamos fazer uma ação na região para ter proteína, para ter uma fonte de forragem para gado, como é o caso da algaroba, vamos fazer isso. E muitas vezes as pessoas que estão responsáveis por tomar a decisão por qual espécie ser introduzida não têm conhecimento, ou às vezes não existe o conhecimento biológico dos impactos que essas espécies podem causar. Então, por exemplo, o Denox, na década de 50, ele introduziu, 50, talvez até menos, ele introduziu diversas espécies de peixe de água doce no Nordeste, algumas delas com sucesso e outras não. Teve, inclusive, após esses processos de introdução de espécies no Nordeste, programas de erradicação das espécies. Então, eles introduziram espécies no Nordeste para suprir uma necessidade X, Y ou Z. Não existiam os estudos adequados para se introduzir essa espécie virou uma praga, né? Ela se disseminou muito, e eles tiveram que fazer outros programas para erradicar essas espécies, como foi o caso das piranhas, né? Então, eles introduziram e tiveram que fazer outros programas de erradicação de espécies no Nordeste. Então, geralmente está associado a isso, a tomada de decisão por pessoas que não têm conhecimento de causa, indisponibilidade de informações dessas espécies para saber se podem introduzir ou não, questões políticas envolvidas, muitas vezes são introduzidas assim, porque eu acho que deve ser e introduz, né?
A algaroba é outro exemplo. A algaroba ela foi colocada no Nordeste como fonte de forrageamento para gado. Então, a sua vagem seca era moída e oferecida para o gado como uma fonte de alimentação. O que acontece é que a algaroba ela é uma planta, eu entendo pouco de botânica, se tiver algum botânico aí me corrija, ela tem uma característica que ela vai buscar água nas regiões mais profundas do ambiente. Então, todo o seu entorno de uma algaroba, nada sobrevive embaixo. Primeiro, pela falta de luz, pela copa. Segundo, pela falta de água, né? Então, ela é uma planta que ela consome muita água para a quantidade de matéria seca que ela gera no futuro. Então, talvez, né, eu estou até colocando, seria muito mais interessante utilizar uma outra planta que fornecesse uma forragem, uma outra leguminosa, que tivesse um aproveitamento melhor do que a algaroba. Então, a algaroba, ela, no Nordeste, ela é praga. Ela está em todo lugar que você pensar tem algaroba no Nordeste. Ela, inclusive, tem alguns estudos que eu andei lendo sobre vegetação, ela só não consegue se estabelecer na caatinga onde tem uma caatinga bem preservada. Se for uma caatinga já modificada, antropizada, ela invade e domina. Então, ela é uma praga no Nordeste, assim como as espécies de peixe foram colocadas e viraram praga ao longo dos anos. Maravilha. Não sobre a invasão, né, mas sobre a palestra. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, abrir o microfone, a câmera. Se ninguém tiver, eu vou convidar todos para abrir a câmera de qualquer jeito. Peraí que tem um texto longo aqui. Meu microfone é horrível, por isso estou escrevendo aqui, mas acho legal o debate sobre não apenas o impacto de invasão, mas também sobre o impacto ecológico do regime hídrico, né? As espécies desse tipo de regime cheia-seca têm mecanismos plásticos que são custosos e dependem da predictabilidade do ambiente. Uma alteração do ciclo hidrológico diminui essa predictabilidade, o que pode acontecer. Claro que necessita um estudo formal, com uma escala de tempo maior. É uma diminuição temporal na capacidade da plasticidade trófica, plasticidade fenotípica das espécies, de organismos altamente plásticos para organismos com pouca capacidade plástica. Sim, o que pode ser perigoso caso outros impactos ambientais surjam, né? É um sistema interessante de se pensar. Não precisa dar desculpa pelo texto, tá ótimo. É isso, gente. Contribuições. É isso, muito legal mesmo, eu adorei. Essa palestra ela foi gravada, então depois eu vou subir ela para o YouTube. O Miúdo deixou aqui no chat, gente, os links das redes sociais do Labeco, Laboratório de Ecologia e Conservação, do ICB de Belém. Tem o YouTube, tem Facebook, tem Instagram. E essas palestras elas vão subir para o YouTube depois, ficar disponíveis. Então ativem o sininho, se registrem no canal para receber as notificações. Bem blogueiro o laboratório. É isso, então eu vou pedir que vocês abram a câmera que o Miúdo vai bater uma fotografia para a gente postar nas redes sociais da palestra. Vamos lá, abrindo as câmeras. Bom, obrigado a todos pelas contribuições, obrigado pelas perguntas. Foi extremamente interessante estar aqui com vocês hoje. Espero ter lançado luz sobre um pouquinho do que é a transposição de São Francisco para a gente que está bastante distante dessa obra, né? Eu lembro quando eu vim fazer, por exemplo, um resgate de fauna aqui em Belo Monte, eu comparei muito a usina de Belo Monte, por exemplo, o impacto, né, da usina de Belo Monte com o que ocorreu no São Francisco. Então, são obras faraônicas que muitas vezes estão longe dos nossos olhares devido à região em que a gente se encontra. É bem verdade. E esse tipo de evento aproxima esses conhecimentos, né? Bem legal mesmo. Então é isso. Miúdo, pode bater a foto aí, por favor? Ok, eu espero. Já? Beleza. Tranquilo. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, mesmo horário. O link é disponibilizado nas redes sociais, tá bom? Um abraço a todos.